Kalongo, no norte do Uganda, assistiu há poucos meses à beatificação de um homem que aqui se gastou pelos irmãos numa entrega total aos doentes. O médico italiano Giuseppe Ambrosoli, missionário comboniano, entregou a vida a este hospital e fez dele a esperança para os que habitam a região norte deste país africano. Ambrosoli faleceu em 1987, mas esta obra perdura e o seu estilo atualiza-se naqueles que aqui dão continuidade a este projeto que é muito mais que uma simples instituição prestadora de cuidados de saúde. Por aqui continua o trabalho dos missionários combonianos, uma missão que também fala português. De Santo Estevão de Briteiros, no concelho de Guimarães, para Kalongo, no norte do Uganda, pode parecer estranho, mas é algo natural na vida de um missionário. José Eduardo é enfermeiro. Já trabalhou em Moçambique e no Sudão do Sul. E agora dá continuidade ao trabalho e ao testemunho de igreja do beato Giuseppe Ambrosoli. A minha presença neste lugar, tão quase mítico, do Ambrosoli e do Zoscioli, aquilo que eu vejo é o facto da minha contribuição, a minha participação não é simplesmente um começo ou um fim, mas faz parte de uma linha enorme de combonianos e muita outra gente que já cá esteve, um deles o Ambrosoli, o Blessed Ambrosoli agora, Santo Beato Ambrosoli. Portanto, é a minha contribuição, a minha participação nessa linha e nesse projeto de Deus para esta gente e para este hospital. Ambrosoli ousou uma atitude de igreja que se concretizava numa vida inteiramente dedicada ao próximo. Um médico sempre disponível e atento, um padre que descobria na oração a energia que lhe permitia a proximidade com o irmão. Um estilo que desafia e compromete quem trabalha neste lugar. E convida muito a uma certa imitação, e eu acho que esse é o dom do Beato Ambrosoli. Para nós, para mim pessoalmente, esse é o dom, é imitar as suas virtudes de humildade e a capacidade que ele tinha de encontrar nas pessoas Jesus Cristo. E de facto, uma coisa que me impressionou desde que eu aqui cheguei, comecei a ver muitas mais fotografias do Ambrosoli, é o facto de que muitas das fotografias que nós das originais, ele não está a olhar para a câmara, mas está a olhar para as pessoas ou para a criança que tem nos braços. E isso impressionou-me a capacidade de fazer encarnação, ou seja, de verdadeiramente, quando se encontrava com uma pessoa ou estava a cuidar de alguém, de ver Cristo naquela pessoa. E eu acho que esse também é o dom que eu recebo, de tentar na minha vida, cada vez que encontro alguém, perceber que Jesus está naquela pessoa. José Eduardo concretiza no que faz a sua vocação consagrada. Como missionário, olha o exemplo do comboniano Ambrosoli, mas também sabe que em qualquer lugar a sua missão será sempre a da proximidade, da entrega e do amor pelos mais frágeis. Essa é a dinâmica, ou seja, por um lado, encontrar Deus e Jesus naquela pessoa, e por outro lado, que também a outra pessoa seja capaz de encontrar em nós, ou de ver em mim a presença de Jesus, ok? Portanto, é essa dinâmica, que muitas vezes falamos, a dinâmica da cruz vertical e horizontal, não de nós para Deus, mas depois de nós para os irmãos. E de sermos capazes de encontrar Jesus no irmão, que cuidamos, mas também que os outros vejam em nós a presença
da forma como trabalhamos, da forma como estamos presentes, sejam capazes de ver mais do que simplesmente um profissional, mas a presença de Jesus que cuida, que é presente. Ser santo é um apelo dirigido a cada batizado. E este enfermeiro português, a trabalhar no norte do Uganda, também sabe que cada gesto ou atitude são para si degraus seguros que o podem aproximar ou afastar de Deus. O caminho de santidade é para todos nós, não é simplesmente... E estes como o Beato Ambrosoli agora, e como os nossos beatos em Portugal, Francisco e Jacinta, portanto, são exemplos que nos mostram o caminho que precisamos de fazer, ok? E, portanto, também isso me motiva a mim aqui, no lugar onde o Beato Ambrosoli deu a sua vida, motiva-me, sobretudo, a sua humildade, ok? Não é que ele falasse muito, eu sou médico ou sou padre, mas era, sobretudo, através do seu gesto, da sua simplicidade, da sua humildade, que as pessoas conseguiam ver esta pessoa é diferente. Há qualquer coisa nesta pessoa que não se encontra no geral dos outros. E, portanto, é isso que também me motiva que, através dos meus gestos, não é, também eu possa crescer na santidade, que todos somos chamados como cristãos a fazê-lo, não é? Que eu possa crescer através da simplicidade, através da humildade e sobretudo aprender isso através do Beato Ambrosoli, que aqui ofereceu a sua vida. Hoje, no Hospital de Calongo, tudo permanece ainda muito semelhante à época em que Giuseppe Ambrosoli aqui trabalhava. Os espaços físicos, mas também a atitude de quem aqui trabalha, que procura dar continuidade à qualidade e à exigência que o missionário comboniano aqui edificou durante 31 anos. O irmão José Eduardo cruza quase todos os serviços assistenciais do Hospital de Calongo. Aqui, ser enfermeiro é também ser missionário. Ser um com os que sofrem, com os que aqui chegam desesperados, mas com a esperança nos profissionais de saúde. Aqui estamos na parte de internamento do hospital. Aqui a parte médica, é a medicina. Do outro lado tem a cirurgia. Portanto, o hospital tem uma área grande, sobretudo tem o distrito de Agago, onde nós estamos, mas também há pessoas a vir de outros distritos, como Lira e mesmo de Gulu. Portanto, é uma área que capta pelo menos, diria que 500 mil pessoas onde nós estamos. E o hospital tem uma afluência grande a quase todos os dias, ok? Portanto, pelo menos todas as semanas andamos à volta de 1.300 doentes que vêm ao hospital. Uma das características do sistema hospitalar do Uganda é que os familiares permanecem junto ao paciente e são os responsáveis pela sua alimentação e cuidados de higiene durante todo o período de internamento. Por isso, na zona exterior das enfermarias, há sempre muitos familiares, o que o Padre Ézio Filipe aproveita para valorizar a nível espiritual. Este missionário comboniano está no Uganda desde 1961. Reza o terço na língua local e exorta a uma prática de vida cristã que, também nestes momentos, sabe enquadrar a dor e o sofrimento. Se o Padre Ézio está no Uganda há 62 anos, o irmão José Eduardo está há 10. Ainda assim a questão: quando é que o missionário pensa em si? Alguém consegue viver numa entrega constante aos outros? É preciso fazer esse equilíbrio. Não há santos simplesmente de cabeça, ok? Não há santos de cabeça. Portanto, a santidade é parte de tudo aquilo que nós somos, do nosso integral, do nosso corpo, das nossas emoções e também do nosso serviço
e da nossa capacidade de sermos profissionais, não é? Portanto, a santidade não é simplesmente um aspecto mais espiritual, mas é parte de tudo aquilo que nós somos. Portanto, é uma construção diária, não é uma coisa que a gente compra ou encontra facilmente, mas é uma construção diária de nos desapegarmos das coisas que de facto não nos fazem, que não nos criam felicidade. Por entre os medicamentos ou no contacto com os pacientes do Hospital de Calongo, o dia deste missionário começa cedo. Levanto-me por volta das 5 da manhã para a minha oração, para o meu tempo para mim. Depois temos a oração com os cristãos na igreja e com as irmãs, a oração das laudes. E depois, por volta mais ou menos das 8 horas, 8 horas é o tempo em que eu entro no hospital para o serviço. Portanto, aqui no hospital, no momento, estou mais a dar um suporte em termos da farmácia e do armazenamento aqui no hospital. E, portanto, nesse momento, e depois o meu trabalho vai das 8 até às 5 aqui no hospital. E, portanto, esse é o serviço que eu faço, de segunda a sexta-feira, das 8 até à 1, até ao almoço. E depois, a parte da tarde, estou mais em contato com outra realidade aqui na paróquia, onde temos algumas crianças com alguma incapacidade e deficiência. How did he come here? Walking by himself or what? I said, okay, then come, let's go. A minha formação de base é a enfermagem, fiz a enfermagem e depois nos últimos anos fiz algo também de formação e de acompanhamento psicológico e espiritual. Mas pronto, com a minha formação de enfermagem, sou capaz de simplesmente de entender a anatomia e a fisiologia e poder ajudar estas crianças em termos da capacidade motora dos membros. De maneira que é sobretudo o que eu faço com eles. Também, claro, o acompanhamento, porque portanto, são crianças que têm muitas necessidades também de partilharem dificuldades que estão a viver. Portanto, também não é simplesmente a parte motora e a parte física, mas também a parte espiritual e a parte psicológica de acompanhamento e de saber como estão a lidar com as diferentes situações em que se encontram. A linha espiritual de Ambrosoli assenta em comunicar Deus aos outros sem falar dele diretamente. Pelas atitudes, os gestos e o carinho, Ambrosoli revela Deus ao outro pela forma como lhe cura o corpo. O corpo é um meio de acedermos ao outro, né? E de encontrarmos no outro aquilo que verdadeiramente motiva e aquilo que verdadeiramente move a pessoa. Portanto, é mais essa capacidade de unirmos estas dimensões da nossa vida, do corpo, do espírito e até do inconsciente, que lá há tanta coisa que a gente não sabe, mas é a capacidade de unirmos essas dimensões da nossa vida e de aprofundá-las e de estudá-las em nós, de maneira que quando nos relacionarmos, as barreiras são muito menos e então há um contacto verdadeiro com a outra pessoa. E eu acho que isso foi algo que o Beato Ambrosoli foi capaz de fazer, que era o contacto com o outro, não havia barreiras, era direto ao coração e era direto àquilo que realmente a pessoa precisava. E como é que alguém de Santo Estevão de Briteiros acaba a viver e a trabalhar no norte do Uganda, na localidade remota de Calongo? Como é que se dá um dia o passo para entrar numa congregação missionária? Bom, isso é um percurso bastante grande. Eu entrei nos Combonianos, era muito novo, eu tinha 15 anos, quando fui para o seminário menor, em Viseu. E a decisão foi porque
Senti que Deus, com os meus 14, 15 anos, senti que Deus me chamava a fazer uma experiência desta forma e então entrei no seminário. Claro que com o tempo fui aprofundando o que é que isso queria dizer, ok? O que é que isso queria dizer. Mas a motivação no início, sobretudo, foi essa, foi o encontro, saber que Deus me chamava, de certa forma, a fazer esse tipo de serviço. E o irmão José Eduardo não é padre, ainda que tenha começado por aí a sua formação. E nessa altura já estava a pensar, mas isto também dá-me a impressão que o ser irmão vai muito mais com a minha forma de ser do que de facto ser padre. E de facto nunca me senti atraído a celebrar a Eucaristia, a estar no altar, nunca me senti. Mas aquilo que me atraiu sempre nos combonianos era o facto da fraternidade, era o facto da comunidade, vivermos juntos e de partilharmos a vida juntos, decidir juntos na comunidade o que precisamos de fazer, como é que vamos viver. E isso foi sempre aquilo que me motivou nos anos todos, em termos de viver a minha vocação como irmão missionário comuniano, é o facto da comunidade e depois também o facto da proximidade com as pessoas, ok? Porque, de facto, como irmão e como enfermeiro ainda mais, mas como irmão, este contacto com as pessoas é muito próximo. Portanto, eu sentia em mim que, de facto, ser uma pessoa prática, o facto de este sentido da fraternidade ser muito forte em mim e o facto até de encarnar de uma forma até mais pessoal, o facto de Jesus dizer eu vim para os coxos, vim para os cegos, e isso tocava-me. De maneira que comecei a descobrir que, possivelmente, de facto, pode ser que Deus me esteja a chamar para ser irmão e não para ser padre. Mas foi na Ordem Hospitaleira de São João de Deus que um dia este comboniano descobriu a sua vocação missionária. Houve um momento muito importante para mim, foi quando eu fui fazer uma experiência no Hospital do Telhal, perto de Sintra, com doentes psiquiátricos. Eu vivia na comunidade lá e o facto de estar nesse contacto dei-me conta que isso era algo que de facto resonava comigo cá dentro. O facto de estar diretamente com as pessoas, trabalhar com as pessoas, de maneira que foi esse processo gradual de encontrar aquilo que verdadeiramente Deus me encontrava em termos da minha opção como irmão. Yeah. Nestas ocasiões a família tem de gerir não a perda, mas a partida. Um filho que se afasta para servir outros mais longe. Um desafio que parece tocar mais os familiares do que o próprio. No final a gente nem sequer pensa nisso. O facto de quando estamos seguros da vocação e do caminho que Deus nos chamou a tomar, nem se pensa tanto dos riscos da saúde. A família no início, claro, foi assim um bocadinho mais difícil, sobretudo para o meu pai, mas com o tempo estão muito contentes e estão bem, não? Claro, a gente mantém contacto, nos dias de hoje é mais fácil manter contacto tempo a tempo, mas a família suporta, apoia e, portanto, e estou bem com isso, não é? Mas não foi algo que foi difícil para a família e também não foi algo que foi difícil para mim. Portanto, foi como que o tomar consciência que isso ia acontecer, pela opção de vida que tinha tomado e que isso ia acontecer. E eles também aceitaram isso como algo natural. Acho que também a história da família ajuda a ver isso como parte das opções que as pessoas tomam e, portanto, o facto de um dos meus pais tinha sido muito tempo também imigrante, portanto, acho que não foi algo que foi assim difícil de aceitar como parte do percurso de cada pessoa. A igreja de Calongo está hoje cheia de pinturas alusivas ao beato Giuseppe Ambrosoli. Muitos anos foi ele que aqui se sentou, nestes bancos. Aqui rezava pelo sucesso missionário do seu trabalho, para que o seu esforço resultasse
é melhor qualidade de vida para os outros. A oração é um eixo na vida do missionário. A oração é como o pão diário do missionário, ok? E eu vejo como que a cola, é quase como a cola que une as diferentes atividades, os diferentes encontros durante o dia. Portanto, a oração é essencial para que haja uma profundidade no encontro, ok? E, portanto, não é simplesmente fazer orações, mas é muito mais o encontro comigo mesmo para que eu possa ouvir o que Deus me está a dizer neste momento, para este dia, para aquela pessoa que me vou encontrar. Portanto, essa procura. Mas claro que o momento de oração é muito importante para que haja essa capacidade de estar presente comigo mesmo, e para que quando estou com outros possa estar presente com eles e Jesus possa estar connosco. E o missionário é também o rosto desse Jesus para os outros, como estes rapazes que o irmão José Eduardo auxilia. Seres frágeis, entre os últimos dos que o mundo mede pelos bens e pela popularidade. A primeira coisa que eu tento, uma vez que estou num lugar novo, é simplesmente partilhar a vida com eles, ok? E aprender muito daquilo que eles já fazem, ok? Portanto, mesmo aqui no hospital, é perguntar muito à gente que aqui já está a trabalhar há muitos anos como é que isto começou, como é que isto está a funcionar, não é? Portanto, esse espírito mais de partilha do que vou dizer ou vou fazer qualquer coisa que é novo. Não, é mais sobretudo o espírito de partilha e depois essa dinâmica que também Comboni trazia, não é? De salvar a África com a África, de ser crítico, de fazer as pessoas pensar, ok? Em termos da formação. Em termos da formação, há um trabalho importante a fazer, em termos de sermos críticos no que fazemos, porque é que fazemos assim, ou se há uma forma melhor de o fazer. Portanto, esse é um esforço importante. Depois de um primeiro contacto e de uma primeira capacidade de partilhar a vida e de nos ajudarmos uns aos outros, depois começar a ser mais crítico, no sentido de também desenvolver as mentalidades, a desenvolver a capacidade de ver para lá do que está simplesmente à frente dos nossos olhos. Um português em Kalongo, no norte do Uganda, que trabalha para tornar melhor a vida dos outros numa relação que alguns consideram pouco recíproca, apenas por não entenderem o alcance do cristianismo. O facto de sermos combonianos abre-nos para estarmos disponíveis para qualquer necessidade, seja no Uganda, como seja em Portugal, como seja na América Latina ou noutro sítio qualquer. Portanto, isso é quase como parte natural do nosso instituto, okay? do nosso Instituto dos Missionários Combonianos. Portanto, o sentido de estarmos disponíveis para qualquer necessidade. Okay? E, portanto, pode ser aqui, como pode ser noutro sítio qualquer. Espero que seja por algum tempo, pelo menos, para que possa experienciar e possa viver com esta gente a minha vocação e também aprender com eles o que é viver neste lugar. Mas é algo que, pelo menos, eu aceito com grande serenidade o facto de que a qualquer momento podemos ser chamados a ir para outro sítio qualquer. E é assim a vida de um missionário. Habita a realidade onde faz falta. Quando outros reclamarem a sua presença, estará lá, com a mesma determinação e alegria.